Olá, meus amigos. Outra vez o Edmundo Silveira aqui na CT5. Vamos trazer hoje algumas orientações e algumas coisas importantes voltadas à inclusão social. E vamos trazer um dos desportos importantes do nosso Brasil com essa inclusão, onde as crianças iniciam a ter um conhecimento de envolvimento com o esporte. É de uma importância muito grande aquilo que nós hoje vamos comentar, né? Vamos ter um debate, uma conversa legal sobre essas orientações e essas observações na modalidade Karatê. E nós temos como convidado o professor Riva. O professor Riva é uma pessoa que milita no Karatê, né? É um karateca e também tem a sua posição como professor de um instituto voltado à inclusão social. Então, isso tudo é de muita importância. Antes que o Riva faça a apresentação, faça a colocação de tudo aquilo que a gente aqui vai fazer no programa, eu queria convidar vocês a dar um like nesse nosso programa, compartilhar, né? Falar do Instituto Casa de Vovó, da importância, a grandeza que é esse instituto, aonde você busca, você encontra música, você encontra ensinamento sobre a arte e a cultura cearense. Riva, é uma satisfação muito grande te receber aqui e ter a tua presença e tuas orientações sobre essa inclusão social junto a esse desporto Karatê. Seja bem-vindo e use da palavra à vontade, fale do seu currículo, fale das suas passagens, dos seus conhecimentos e depois a gente vai destrinchar todo esse movimento que é a inclusão social de crianças. Quanta honra, professor Edmundo, estar aqui no Instituto Casa de Vovó Dedé, sobretudo no programa CT5 Esportes, que é um programa de relevância. A gente sabe que tem trazido inúmeros profissionais que desenvolvem o esporte. Eu me chamo Rivanildo José, sou mais conhecido como professor Riva mesmo. Milito aí no Karatê desde 1986, quando de fato eu iniciei o meu treinamento, ainda com o professor Santana, que até hoje é o meu professor. Tudo que eu aprendi, tudo que eu sei e aonde eu estou, por eu estar hoje, eu devo de fato ao pontapé inicial que o professor Santana deu para mim. E hoje o Karatê, professor Edmundo, principalmente o aprendizado das crianças, porque hoje as crianças elas começam a prática do Karatê a partir de 3 anos de idade. Já começa a dar os primeiros passos, porque nós sabemos que a grande importância na vida das crianças, de fato, é quando elas iniciam lá na escola, que é o mais importante na vida dela, tem todo aquele carinho da família, e quando elas se abraçam, de fato, com uma modalidade esportiva e, de fato, quando elas entram na prática do Karatê, isso é um motivo de muita alegria e de muito orgulho para a gente, porque a gente sabe que as novas gerações elas vão estar seguras. Muito bem. Riva, eu te conheço há algum tempo, tá certo? Nós somos até alunos, né, da Universidade UNITA, onde você recebeu a sua graduação, né, de Educação Física. Você só tem essa graduação de professor de Educação Física ou você tem umas outras para isso que você faz? É necessário que seja graduado para fazer o trabalho que tu fazes de tanto dar aula, treinar ou orientar no sentido social para essas crianças, né? Essa inclusão. E me parece, Riva, que você faz um trabalho de inclusão não somente para pessoas que são, não sei se eu posso citar assim, normais, mas aquelas que são deficientes também fazem parte, né? É no sentido geral essa deficiência ou é somente uma ou outra que pode fazer? Explica para a gente aí essa inclusão social no sentido geral, não somente no sentido da criança que é considerada normal. De fato, professor, nós tivemos a honra e o prazer de nos graduarmos juntos na UNITA, onde eu fiz a minha licenciatura em Educação Física. Mais tarde, fui para uma outra instituição e aí fiz bacharelado em Educação Física. E precisei também, para que eu, de fato, tivesse um conhecimento científico, juntamente com o meu conhecimento empírico,
fazer a especialização na educação inclusiva, na neuropedagogia, na psicomotricidade, e hoje faço também mais uma especialização em transtorno do espectro autista, que é o TEA. Porque a gente precisa se capacitar para que a gente possa receber os nossos alunos de uma forma inteligente e que a gente tenha um suporte básico e que a gente tenha um suporte empírico e um suporte de conhecimento científico para que ele possa sair transformado para melhor do que quando ele chega em busca dos nossos conhecimentos. Porra, que maravilha, né? Quer dizer, as crianças que vão estar no instituto não estar com qualquer professor, estar com um professor de alta especialização, de conhecimentos técnicos também e práticos, né? Isso é muito legal, isso é muito interessante, é bom saber disso, porque não só o karatê, como eu acredito que tem as outras modalidades, né? No vôlei, no handebol, porque a gente vê aí as Olimpíadas que tem os pré... como é que chama, rapaz? Agora me fugiu Os até... atletas paralímpicos. Paralímpicos. Então, a gente vê muitos, mas muitos que são exemplos, muitos nadadores que nem braço têm, né? Perfeito. A gente vê pessoas que têm deficiências de alto grau e são pessoas que representam o país numa Paralímpica, né? Então, quer dizer, isso é de uma importância muito grande. Então, vocês estão dando vida, né? Porque você trabalha só com criança ou com adulto também. E mais, vocês estão dando vida a uma pessoa que praticamente achava que o mundo não existia mais para eles, né? E, ao contrário, eles estão vendo que a porta está se abrindo, porque tem pessoas ou professores como vocês, de alto nível, fazendo esse desenvolvimento. De fato, eu trabalho intergeracional, desde a primeira infância até o idoso. Professor, quando eu tive a minha primeira experiência com criança com deficiência, que foi o Marcos Paulo, há 9 anos, aquilo para mim foi assim uma situação muito assustadora, desafiadora, mas, ao mesmo tempo, eu sabia que aquilo ali ia ser prazeroso para mim. Por quê? Porque eu não sabia, de fato, como lidar com aquela situação naquele momento, quando eu recebi o meu primeiro aluno com transtorno do espectro autista, que, no caso, foi o Marcos Paulo. E aquilo foi abrindo um leque de pensamentos e de programações para que, de fato, eu fosse em busca de uma especialização tanto na educação inclusiva, que aí abrange todas as deficiências, né? TEA, TOD, TDAH, síndrome de Down, deficiência física, deficiência mental, a própria deficiência visual. E aí, quando a gente encarou essa especialização na educação inclusiva, e mais tarde a gente precisou também fazer uma especialização no TEA, que é o transtorno do espectro autista, isso foi nos fortalecendo de uma certa forma e nos dando mais embasamento para que a gente, de fato, desse um atendimento de qualidade, de excelência para essas pessoas que vinham em busca de nosso conhecimento no karatê, porque a prática esportiva é como o senhor falou, ela tem que ser casada, ela tem que ser parceira com essa questão da inclusão social, porque a inclusão social hoje, para se fazer, a gente só precisa sair do canto e dar vez e dar voz para essas pessoas que, de fato, têm deficiência. Que legal, cara. Super interessante. Cada vez que você vai falando, vai abrindo um leque, né, de importância sobre esse desenvolvimento desse projeto, dessa ideia, né? E não só a você, eu quero já antecipadamente parabenizar, mas também as pessoas que são dirigentes ou que são pessoas que desenvolvem e que têm a responsabilidade de controlar ou de ter esse equipamento para essas pessoas que são com deficiência. É lógico, nós estamos falando aqui sobre a deficiência, a inclusão social do deficiente, mas isso é de uma grandeza e muito para também quem não é deficiente, não é isso? Você faz um desenvolvimento de inclusão independente de ter deficiência ou não, porque sua especialização é exatamente para todos os níveis de pessoas, não é isso? Perfeitamente. Uhum. E atualmente eu estou no Complexo Social Mais Infância do Curió. Na realidade, nós temos 4 complexos sociais. Nós temos um do bairro do Curió, nós temos um no bairro do Cristo Redentor, temos um no bairro do João 23 e temos um no interior do estado, na cidade de Barbalha. Os complexos sociais Mais Infância, eles são equipamentos do governo do estado do Ceará sobre a gerência ali da Secretaria da Proteção Social, que, de fato, a Secretaria da Proteção Social ela não mede esforço para que essa inclusão aconteça de fato. Hoje nós temos os complexos social Mais Infância, nós temos as vilas social, temos os sítios, as zonas vivas, espaços sociais. Então, são locais onde a população
ela pode ir e fazer esporte, arte e educação, tudo dentro desses equipamentos que a Secretaria da Proteção Social oferece. E a nossa secretária, que também é a vice-governadora Jade Romero, ela, juntamente com a sua equipe, ela não mede esforços, trabalhando dioturnamente para que, de fato, essa inclusão social aqui no estado do Ceará ela faça diferença e que, de fato, já está fazendo. Então, quer dizer que, como é governamental, né, ela não tem só na capital, o interior também está envolvido nesse projeto de desenvolver com esses institutos que o governo é quem banca, o governo é quem faz com que funcione todos esses movimentos. Perfeitamente. Só para você ter uma ideia, professor Edmundo, os complexos social mais infância, eles deram tanto certo que o governo do estado do Ceará já prepara mais 4. Então, assim, quando o programa, de fato, ele vem dando certo, a probabilidade é aumentar. E os complexos social mais infância, eles têm assim, uma relevância gigantesca. No final do ano passado, nós recebemos uma equipe de 40 membros da Universidade de Harvard. Eles vieram fazer a pesquisa para saber o porquê da política pública estar dando tão certo nessa questão do social, de trabalhar, de fato, lá dentro das comunidades, né? Então, isso para nós foi um motivo de muito orgulho, de muita alegria, por a gente saber, através dessas visitas que vêm de tão longe, saber que o nosso trabalho ele está na trilha certa, e nós sabemos que isso é graças à equipe de profissionais, a equipe de profissionais que hoje elas ocupam os equipamentos da Secretaria da Proteção Social, que é do governo do estado do Ceará, são profissionais incríveis, e dentro das suas modalidades, dentro das suas áreas ali, no seu quadrado, eles desenvolvem um trabalho sensacional. Quando você fala da Universidade de Harvard, porque é conhecido no mundo, né, como talvez a maior, uma das maiores ou a maior universidade do mundo, né, em tecnologia, em conhecimentos diversos. E sair dos Estados Unidos, ver aqui a Fortaleza e acompanhar o desenvolvimento de vocês, porque quer levar para a universidade deles essa ideia, isso aí é maravilhoso. Isso para o nosso estado vai fazer com que nos orgulhe muito, como você acabou de dizer, do orgulho que você tem, né, em estar nesse desenvolvimento. E você ser um desses professores é que é mais orgulho ainda para mim, como seu amigo, como seu conhecido e como alunos, né, que estivemos juntos. Isso para mim me dá mais alegria ainda e mais satisfação ainda, saber que nosso estado está desenvolvendo uma coisa que chama a atenção de outros países, né, e que eles querem copiar essa grandeza de vocês. Então, parabéns à diretora, parabéns ao estado, né, porque está dando esse apoio, está dando esse incentivo, né, e buscando bons profissionais como vocês para desenvolver esse projeto de desenvolvimento para a criança que um pouco está desassistida. Isso é muito legal, isso é muito interessante. Você falou que tinha 4 a mais para ser feitas, né? Sim. Mas, na realidade, quantas são no total que hoje nós temos aqui na capital? E se tiver também números do interior, você pode falar sobre os números que tem desses institutos que trabalham esse tipo de inclusão social. Os complexos social mais infância, eles são em 4. Um no bairro do Curió, outro no bairro do Cristo Redentor, outro no bairro do João 23 e um na cidade de Barbalha, como eu já falei, que são equipamentos do governo do estado do Ceará. Então, são 4, mas o governo ele já prepara mais 4. Mas, paralelo a isso, professor, também gerenciado pela Secretaria da Proteção Social, a SPS, nós temos as vilas social, nós temos os CITs, nós temos o espaço social e nós temos também os ABCs que fazem parte ali dos equipamentos que a Secretaria da Proteção Social, através do governo do estado do Ceará, proporciona para que a população possa fazer uso em todos os aspectos, arte, cultura e esporte. Muito bom. É muito interessante que nós podemos fazer com que essas pessoas que estão nos acompanhando, nos assistindo, né, eles sim saberem que existe um desenvolvimento social no estado do Ceará, com a grandeza que hoje está se apresentando, que você está mostrando para a gente, tá certo? Daqui a pouco nós vamos colocar algumas imagens, né, do instituto onde você desenvolve o seu trabalho, como também das pessoas ou das crianças, né, que você tem ali e dá aula, tá certo? Que você tem no espaço e dá aula, tá certo? Quanto tempo faz que tu trabalha com... não foi só nesse instituto, né? Porque você deve ter trabalhado em outras situações. E todas elas foram nesse sentido?
Na realidade, professor Edmundo, eu iniciei essa minha vontade de ser o professor em 1991, quando eu saí faixa preta, e aí eu comecei a trilhar essa ideia de querer ser o professor. Tive a oportunidade de trabalhar em várias escolas particulares e fui captando muita forma de trabalhar dos professores. Eu tive perto de professores incríveis ali das mais diversas modalidades, e eu fui captando algo para que eu pudesse também fortalecer o meu espaço de karatê como professor. Mas eu ingressei nesse mundo social, vamos dizer assim, ainda no final dos anos 90, início dos anos 2000. Trabalhei muitos anos no sistema socioeducativo, que outrora era centros educacionais, mas sempre voltado ali para a parte social, porque a parte social ela contagia a gente. A parte social a gente inspira e se inspira ao mesmo tempo, né? E eu estive no sistema socioeducativo até bem pouco tempo atrás, tem mais ou menos uns 3 anos que o Complexo Social Mais Infância do Curió foi me apresentado, fiquei encantado pelo trabalho, por aquilo que era feito lá, e eu pensei que aquilo ali ia ser benéfico para mim, como professor. E aí já assumindo essa parte da educação física, mas aí eu comecei também a desenvolver a parte do karatê, do futebol e da ginástica funcional ali para o pessoal adulto e idoso. E eu particularmente não imaginava, professor Edmundo, que nós íamos entrar num leque de inclusão social. Só para você ter ideia, hoje no Complexo Social Mais Infância, são aproximadamente 120 pessoas que são diagnosticadas através de médicos que têm as suas deficiências, seja ela TEA, TOD, TDAH, síndrome de Down, deficiência visual, deficiência física, né? E a gente atende esse público lá da melhor forma possível, né? A gente faz o atendimento para eles através dos nossos ensinamentos, como se de fato a gente estivesse fazendo para nós, né? Porque eles também servem de inspiração para a gente. Só para você ter uma ideia, quando a gente se prepara na manhã para ir para o Complexo Social Mais Infância, e aí eu falo do Curió, que é onde eu estou hoje, a gente tem que se inspirar, se preparar. Por quê? Porque a gente vai atender pessoas das mais diversas situações lá. Então a gente precisa estar de fato firme, forte e inspirado, principalmente, para que a gente possa suportar a jornada do dia. É uma jornada desafiadora, mas ao mesmo tempo gratificante. Por quê? Porque a gente vê a transformação daquelas pessoas que nos rodeiam ali diuturnamente, através muitas vezes de um áudio que elas mandam de agradecimento, seja em agradecimento dela mesma ou de um parentesco, de um filho. Então, a gente muitas vezes nem imagina o tamanho da repercussão que a gente faz positivamente da vida de uma família daquela que mora ali no bairro do Curió, através do Complexo Social Mais Infância. Muito bom, Riva. Eu queria saber de ti, por que o karatê? Porque você era atleta de karatê e tentou levar isso para o instituto, ou porque já foi uma linhagem, ou já foi um segmento, né, para desenvolver isso? Ou não tem aula de karatê, você faz a inclusão social, mas sem o uso do karatê, ou orientação ou ensinamento do karatê? Não, lá de fato eu dou as aulas de karatê. Nós temos o karatê lá nas terças e quintas, nós temos 2 horários pela manhã e 2 à tarde, que é exatamente para casar com o contraturno dos beneficiários, que são os nossos alunos, lá na escola. Então, quem vai para a escola no período da manhã, vai para o Complexo Social para fazer arte, cultura ou esporte no período da tarde, que é o que a gente chama de contraturno, né? Mas lá, como eu falei para o senhor, eu também tenho as aulas de futebol das crianças também. Tenho a ginástica dos adultos e da terceira idade, que são os idosos, e tenho esse desenvolvimento também com o karatê, porque de fato o karatê é o esporte que me proporcionou e que me jogou aonde eu estou hoje, né? Se eu estou hoje no esporte e com esse trabalho de excelência na inclusão social, foi graças ao karatê, porque foi a partir do karatê que eu comecei a de fato desbravar novos horizontes. E aí eu tive a oportunidade de estar perto de profissionais incríveis, de excelência, e eu fui captando algo para que eu também pudesse fazer ali o meu equipamento, para que eu pudesse também trilhar nessa empreitada de professor. Muito bem, Riva. Riva, eu queria trazer umas fotos, né, umas imagens lá do instituto que você trabalha e também de algumas crianças
né? E até as pessoas com quem você trabalha, para que a gente pudesse começar a encaixar isso que a gente está conversando aqui com as imagens que estão sendo apresentadas, Sim. para que as pessoas que vão nos assistir, eles entendam, né, que a gente está falando de uma coisa, mas existe uma prática, uma realidade, uma situação que é colocada. Aí eu gostaria que você falasse sobre elas, tá bom? Faz favor, a imagem aí do local, Isso aí são as crianças com a sua aula de karatê. Aí nós estamos numa aula de karatê e, como eu falei para vocês, o karatê também ele é um esporte inclusivo. Então, aí nós temos pessoas que têm algum tipo de deficiência, seja ela intelectual ou físico ou visual, mas que o trabalho ele é desenvolvido no grupão. Por isso a inclusão social, né? Então, o Complexo Social Mais Infância, que é um equipamento do governo do estado do Ceará, ele proporciona isso aí, porque faz parte, a inclusão tem que estar junto mesmo, né? Sim. Aí eu estou vendo que tem várias crianças com idades diferentes. Você fala de inclusão, então independe ou você tem a divisão para elas? Tem um agendamento ou um calendário para cada idade, cada categoria? Na realidade, nós temos 2 horários pela manhã, que é um horário de 9h30 às 10h30 e depois um horário de 11h30, de 9h30 às 10h30, depois de 10h30 às 11h30. Então, a gente pega aí, no primeiro horário, a gente pega aí crianças a partir de 4 anos até 11, e no segundo horário de 12 anos em diante, que vai até 17 anos, né? Essas crianças, elas são estudantes de escolas municipais ou são particulares, ou tanto faz, tanto fez? Quem buscar o instituto ou o local faz? Quem buscar o instituto, quem buscar o complexo social, faz a modalidade, desde que esteja de fato matriculado na escola, seja ela particular. Sim. Tem que ser aluno de alguma escola. Tem que ser aluno, é o primeiro requisito, né? Que é para a gente fortalecer também essa prática de ir para a escola estudar de fato, né? Que é o mais importante na vida dos nossos beneficiários. E no momento aí não tem essa divisão de quem é do municipal ou quem é do particular? Não temos. É o aluno, né? Mas a maioria aí é de escola pública. Toda certeza. Uhum. Outra imagem, por favor. Aí à frente do nosso complexo social Mais Infância do Curió. E aí estamos eu e a minha filha Valentina, que também é do karatê, faixa roxa. A Valentina ela já trilha tanto os meus passos como da minha esposa. A minha esposa também é Guinizélia, faixa preta de karatê, terceiro dan, profissional de educação física, crossfiteira das melhores, musculação das melhores. Parabéns, cara. É uma família de esporte, de fato, né? Então, para onde a gente vai, a gente leva a nossa família junto. E aí, nesse dia especificamente, que era em comemoração ao Dia do Servidor, e a Secretaria da Proteção Social, juntamente com o Governo do Estado, ele nos proporciona que a gente leve o nosso filho nesse dia para que conheça o equipamento onde o pai trabalha ou a mãe trabalha. E nesse dia a Valentina deu uma aula lá também para a turma, porque a Valentina já tem uma experiência gigantesca faixa no karatê, roxa, faixa né? roxa, né? Roxa é bem próximo do preto, né? E como a gente sempre fala, professor, que o karatê de fato é um esporte da família, não só um esporte inclusivo, mas ele é um esporte da família. E por isso que eu trago sempre a família junto, seja minha filha, seja minha esposa, para que eu possa ter assim a excelência em falar que realmente o karatê é um esporte da família. Então estamos eu, a minha esposa e a minha filha nessa labuta aí do karatê. Muito bem, cara. Muito interessante. Temos ali a nossa fachada, que é o Complexo Social Mais Infância, ele é o específico do Curió, mas esse é a logomarca de todos os complexos que o governo do estado do Ceará tem. Muito importante. Mais infância, Ceará. Outra imagem, por favor. Aí nós temos a Gabi. A Gabi é uma beneficiária incrível, ela está lá desde o início do Complexo Social, que já tem 3 anos. A Gabi chegou lá muito menininha e a Gabi ela tem síndrome de Down, é praticante da capoeira assídua, não perde uma aula. Que legal. A família está sempre junto, então assim, isso aí é um motivo de muito orgulho para nós ter uma pessoa que nem a Gabi, com síndrome de Down, mas que ela se sente tão abraçada, ela se sente tão feliz em estar ali no Complexo Social Mais Infância do Curió. Você falou aí de um esporte interessante, né, que é histórico, né, que é a capoeira. E eu gostaria depois, em off, né, a gente falar sobre isso, você me dá o nome lá do mestre lá. Nós temos vários amigos, né, que fizeram a faculdade conosco, Sim. né? Mas aí, depois dos anos foram se passando, eu perdi os contatos. Eu gostaria que, se você tiver algum mestre de capoeira, que eu quero trazer ele aqui para que a gente discuta e converse um pouquinho sobre essa arte, sobre que é uma cultura africana, mas que no Brasil a gente tem um leque maravilhoso de capoeira, cara. E eu gostaria muito de trazer um aqui para a gente conversar sobre esse assunto. Em off a gente conversa sobre isso, eu gostaria que você me passasse, tá bom? Outra imagem, por favor.
Aí nós temos aí o nosso karateca também. Aí era um dia que a gente fez o treinamento sem o uniforme. Sim. Porque a gente também desmembra muito, professor Edmundo, essa questão de praticar o esporte também, em algumas vezes sem o kimono, para que a criança se sinta mais à vontade. E até porque tem dia que a temperatura está muito aquecida. Sim. Então, para a gente proporcionar um melhor bem-estar para os nossos beneficiários, muitas vezes a gente evita de usar o kimono exatamente para evitar ali o Então calor. foge um pouco da regra, né? Porque não se pratica isso numa academia ou sem uniforme, né? Mas Aí pratica. Hoje isso começou pela Europa, né? Quando a Europa ela começou de fato a fazer os treinamentos sem o uniforme do karatê, e aí a gente foi vendo que dá muito certo, principalmente aqui no estado do Ceará, por ser um clima muito aquecido. Muito quente, Mas o karatê ele pode ser praticado com o kimono, sem o kimono, isso aí não tem problema nenhum, que é o karatê gi, de fato, né? E é mais um beneficiário aí que a gente tem, autista, do karatê, está sempre junto ali com a gente, a mãe dele acompanha, o pai acompanha. Como é o nome dessa criança? Esse aí é o... Você falou do Tiago, falou da... Esse aí eu não vou recordar o nome dele agora, não. A Valentina, sua filha. Né? Esse aí eu não vou recordar o nome dele, não. Porque lá a gente atende... Eu imagino, né? A quantidade de crianças e os nomes aí. São muitos. Mas a importância do que você faz para eles, né? Importante. Outra imagem, por favor. Aí nós temos a nossa querida Dagmar. A Dagmar é uma das fonoaudiólogas e psicopedagoga incríveis. É uma potência aqui no estado do Ceará, que são uma das melhores do Brasil. Então, quando a gente fala de inclusão social, quando a gente fala de fato de trabalhar a questão do estar junto ali dos beneficiários que têm essa necessidade de estar incluso, aí a Dagmar, que é uma profissional incrível, de mão cheia, que também é coordenadora do Mais Infância, faz parte da equipe da SPS, que é do governo do estado do Ceará, e aí a Dagmar Soares aí, eu fiz questão de ter essa imagem dela aí, porque a Dagmar ela representa muito a inclusão social hoje dentro dos equipamentos do governo do estado do Ceará. Então, essa aí é a Dagmar, nossa querida Dagmar, profissional incrível de excelência. Ela é a diretora do instituto? Não, ela é professora, apenas coordenadora? Ela é coordenadora do Mais Infância. Né? Coordena todos vocês que fazem o desenvolvimento... Ela é uma das também. Como professor, né? Legal. Aí nós já estamos no futebol, nós temos o Lucas, a Cibele, a mãe dele, a Cibele. Isso aí é no mesmo espaço, né? É no mesmo espaço. Aí é o que a gente chama de areninha. E a Cibele sempre acompanha o Lucas, que é o filho dela, que tem transtorno do espectro autista, no futebol. Então, assim, o que o futebol tem proporcionado, o que o Complexo Social Mais Infância do Curió tem proporcionado para essa família aí é um negócio incrível, né? Que bom, cara. Tem sido, assim, um divisor de águas. De fato, a gente vê isso através do relato que a Cibele, que é a mãe do Lucas, faz, né? Quando a gente sempre tem a oportunidade de trocar essas ideias, né? De trocar essas experiências. Cibele e o Lucas. Outra imagem. Aí são duas pessoas também incríveis que têm transtorno do espectro autista. Essa que está aí é a Lívia e o Wesley. O Wesley participou agora do estadual de Karatê 2025 na modalidade de kata, foi vice-campeão. Para nós, assim, foi um motivo de muito orgulho, porque o nosso intuito, de fato, professor, era levar só para participar da competição, né? Então, a gente teve a felicidade dele subir no pódio, ali como vice-campeão estadual. Então, isso para nós é um motivo de muito orgulho. E a gente acredita cada vez mais que nós estamos na trilha certa, fazendo o esporte com inclusão e dando a oportunidade deles participarem também nas competições e ainda subindo no pódio. Me veio uma curiosidade. Eu estou vendo ali que a criança está com um crachá, né? E de formas diferentes, é masculino e feminino. O que significa essas linhas ou esses crachás com essas crianças? Na realidade, o girassol é como se fosse uma deficiência que está oculta ainda, né? Ainda está em estudo ainda, porque a Lívia ela tem transtorno do espectro autista, mas também está em estudo de outros transtornos, né? Por isso que fica aí a imagem do girassol. E o Wesley já tem ali o quebra-cabeça, que de fato já caracteriza a turma que tem os autistas, né? O transtorno do espectro autista. Mas o autista também ele pode usar o crachá que tem o girassol, isso aí não tem problema não. Isso aí é porque, de fato, vai dar um destaque para onde eles chegarem, né? Onde eles chegarem, eles vão ser identificados, muitas vezes só por conta do cordão.
Porque as pessoas, as crianças, os jovens e adolescentes que têm algum tipo de transtorno, muitas vezes ele não é perceptível. Sim. Porque a gente conhece... Você está falando, a gente está sabendo, mas que vê nas crianças, você não tem ideia de Exatamente. que realmente eles têm algum problema, né, de transtorno. Né? Na realidade, professor Edmundo, não é problema. O que a gente diz são características, Sim, né? Porque tem até pessoas que dizem assim, não são pessoas normais, são pessoas normais. Normais, né? Eles têm apenas as características, têm esses transtornos, né? Sim. Mas você pode ter certeza que os autistas, eles são muito habilidosos, são muito inteligentes. E né? que todos nós temos que ter um grande respeito sobre isso, porque é um transtorno que eles trazem não por responsabilidade deles, nem da família, né? Isso é natural do ser humano. Só que foi detectado que antes não era, né? Ou pelo menos não era percebido, né, dessa forma, e o tratamento, né? A forma de respeitar, de ter atenção, né? Então, isso é muito interessante, porque o cidadão tem que entender que... De repente, você, nós temos algum transtorno e a gente nunca buscou isso, nunca foi buscar isso. Sim. Por quê? Porque a gente age como de forma não tivesse transtorno nenhum, né? E de repente a gente até tem, né? Por que a gente não cresceu mais do que a gente cresceu, que a gente né? Ou por que a gente não é mais isso do que aquilo, né? Então, são algumas coisas que não cabe nem a nós, né? E aí é perceptível, porque são crianças e estão sendo estudadas por esses transtornos, né? Então, isso é muito interessante saber e a gente tem até uma noção. E é interessante também você me colocar essa importância, porque eu acho que existe outros tipos de crachás, né? Não são só esses dois, né? Na realidade os usados são de fato esses aí, né? São esses aí, né? Esses aí são os usados. Então, aonde a gente vê uma pessoa que tenha esse tipo aí, tem que ter o respeito, porque ele tem um transtorno que é necessário ser respeitado da forma que ele é, né? Muitas vezes você vê uma pessoa, até um adulto com um crachá desse aí que tem um girassol e ele tem ali uma deficiência oculta, uma fibromialgia. Também pode usar isso aí, né? Mas no final de tudo, professor Edmundo, todos são seres humanos. São, sim. Independente de ser autista, de ter TOD, de ser síndrome de Down, deficiência visual, deficiência física. No final de contas, nós somos todos seres humanos. Aí a gente tem que se abraçar de fato. E como se diz de forma cristã, né? Todos são filhos de Deus, Perfeitamente. Né? Independente de como eles são. Outra imagem, por favor. Aí eu já estou vendo que tem um outro crachá aí, ó. Esse aí é o nosso Maicon Leno, que ele também tem TEA, que é o transtorno do espectro autista, e o Matheus também, que também tem TEA. São crianças incríveis, participam, a família vai junto, acompanha, e a gente fica tão feliz, professor Edmundo, quando a gente vê os relatos e o agradecimento da família, que eles dizem assim, o quanto o complexo social mais infância é importante na vida deles, né? Porque antes ele não tinha um espaço maravilhoso como tem esse aí. Sim. E hoje tem, né? Com profissionais incríveis, com a equipe que deixa o equipamento sempre higienizado, tudo no lugar. Quando a gente finaliza as atividades às 21 horas, no outro dia, a partir de 8 horas, o complexo ele já está pronto para o uso de novo, porque a gente tem uma equipe lá sensacional. Uma equipe que faz de coração mesmo para que aquilo aconteça. Muito Desde bom a saber portaria, disso, muito bom saber. desde a portaria até a equipe técnica, são profissionais incríveis. Eu falo especificamente do Curió, mas nos demais equipamentos é da mesma forma. Se você chegar, qualquer hora que você chegar em um equipamento da Secretaria da Proteção Social, que é do Governo do Estado de Ceará, você pode chegar de surpresa que vai estar tudo limpo, tudo organizado, porque lá é um local, de fato, para a população ir usufruir, gostar, se apaixonar e voltar. Primeiro, Riva, eu queria te dizer assim, parabéns, né, pela sua conquista, tá certo? Como também parabéns à entidade que organiza, os dirigentes que instituem isso, porque faz com que essas crianças se sintam normais como qualquer outro. Sim. Né? Se não tem transtorno de nada. Porque eles se sentem tão bem, como você aí está colocando, né, que para eles é uma maravilha. E para mim, que não estou lá, não estou acompanhando, fico maravilhado, porque eu também tenho essa preocupação com os jovens, com as crianças, né? O local onde ele está, que tipo de professores eles estão sendo desenvolvidos. Então, isso para mim é de uma importância muito grande e me deixa muito feliz saber que os pais podem contar com vocês, né? E o local que vai dar ao filho deles a mesma importância que se dão para outros, né? Isso é muito interessante, muito legal. Outra imagem, por favor. Sim, esse crachá, esse que a menininha, o rapazinho estava ali, o garoto. Esse aí também é do TEA, esse aí. Você vê que tem o nome autismo, né? Autismo, Porque aí né? já é um crachá diferenciado, que muitas vezes ele se identifica mais com um crachá desse aí mais colorido, mais enfeitado. Sim. Então,
Você vê que também tem um nome autismo ali, né? Sim, eu estou vendo, mas ele é diferente, mas tem o mesmo Sim. sentido, né? Pois não. E aí nós temos o Emanuel Andrade, a Lívia que já estava na imagem passada. Por que eu fiz questão de botar essa imagem aí do Emanuel Andrade? O Emanuel Andrade ele está conosco desde o início, quando a gente iniciou as atividades do Complexo Social Mais Infância do Curió. E o Emanuel Andrade ele tem TEA, TOD, ele tem atraso na fala, mas o que o Complexo Social Mais Infância tem feito de positivo na vida do Emanuel Andrade é um negócio assim incrível, sensacional. E tudo isso é falado pela Milena, mãe dele. Então, quando a gente vê um relato do familiar Sim. em dizer para nós o quão benéfico é a ida do Emanuel Andrade para o complexo, só para você ter ideia, quando o Emanuel Andrade começou a frequentar o Complexo Social Mais Infância do Curió, ele ia acompanhado pela mãe. E hoje o Emanuel ele sai de casa, vai para o complexo, termina as atividades e retorna para casa. Isso aí também foi um grande avanço para ele. Já está aí grande, já está entrando aí já na pré-adolescência, e o Emanuel ele tem modificado, mas modificado muito para melhor, com todo o carinho, com todo o abraço que o Complexo Social Sim. Mais Infância faz para ele, né? E para os demais também. A importância desse relato, né, das famílias, porque a família vive o dia a dia. Sim. Com a criança. Então, ela sabe o que ela está desenvolvendo, o que ela está adquirindo ao estar no instituto, ou na escola, ou os amigos. Então, ela tem ali a certeza. Você tem quantas vezes com as crianças, as mesmas crianças? 2 vezes na semana, 3 vezes na semana? 2 vezes na semana. 2 vezes na semana. Então, é difícil. Você detecta, é lógico, você como professor, a importância do desenvolvimento dessa criança, mas você imagina o pai e a mãe que estão todos os dias, né? Então, quer dizer, é de uma importância esse relato da família para você e tenho certeza que o seu orgulho, a sua satisfação de estar dando a uma criança o crescimento, o desenvolvimento, né? E quando você fala desse deslocamento dele hoje, né? Não o pai nem a mãe acompanhando mais, é porque a confiança, a segurança já chegou na criança. Então, isso é muito legal, isso é muito importante. E isso é muito interessante que você relate, porque quem está nos assistindo, e são milhões de pessoas que vai nos ver e vai nos assistir, para eles entenderem da importância que é o Instituto com quem vocês dão esse ensinamento. Tá certo? Outra imagem. Opa, aí já sou eu com você. Esse senhor que está do lado, isso é ali, ó, Federação Cearense de Karatê Esportiva. Mas teve um professor que aqui esteve e ele falou que não existe só uma federação. De fato, em muitos estados do Brasil existem muitas federações, né, professor? Aí a Federação Cearense de Karatê Esportivo, a qual a gente se encontrou aí, eu acho que há uns 3 anos atrás. Sim. E nessa oportunidade eu ainda estava nessa federação, juntamente aí com o professor Sérgio, que é um profissional do karatê incrível, e ele hoje ainda está presidente dessa federação. Mas hoje aqui no estado do Ceará nós temos aproximadamente umas 8 federações. É óbvio que tem umas que tem mais relevância, né? Sim. Mas outras bem menos. Mas assim, cada federação ela procura desenvolver da melhor forma possível todas as atribuições que o karatê proporciona para os praticantes, para os professores, para a população de fato, né? Muito interessante, muito bom. Temos mais alguma imagem, não? Ou vamos buscar aí algum vídeo? Pronto, isso aí é um vídeo que eu vi, né? Deixa eu mostrar a coisa, depois eu pergunto para ti, eu vejo aí. Pronto. Esse vídeo aí, eu que estou vendo, né, assistindo o vídeo, vejo uma importância muito grande de um equipamento de ensinamento. E vejo que a pessoa que está praticando a aula ali, ela tem uma deficiência. E que é ainda mais complicado do que... Não sei se é complicado, não sei até onde vai a complicação. Você, como mestre do assunto e especialista do assunto, você vai me explicar tudo isso, tá? Como o povo também, as pessoas que estão acompanhando, vai entender. Porque
vejo ela vestida de karateca, vejo que você tem um equipamento de ensinamento, um espaço, né, para desenvolver, mas me parece que ela é deficiente visual, que sem ver, como é que ela vai fazer os movimentos, como é que ela vai entender aquilo que tu estás passando. E te pergunto, o problema dela é só na visão ou tem audição, tem alguma outra coisa, ou é só a visão? E me explica sobre essa aula, faz favor. De fato, a Ana Lívia aí, ela é uma joia rara para nós do Complexo Social Mais Infância do Curió. Porque quando a Lívia foi em busca do balé, lá no Complexo Social Mais Infância do Curió, e na oportunidade eu a vi entrando com a mãe dela na sala, e tive a ideia de fazer o convite para ela treinar o karatê, porque eu gosto de desafios, né? Quando ela terminou a aula de balé e ela ia saindo com a mãe dela, eu fiz a abordagem e falei para ela que o tio está do seu lado direito, eu estou com a camisa verde, uma calça azul, meu cabelo é grisalho, eu tenho olhos claros, e aí ela botou a mão na minha cintura. Então, quando ela botou a mão na minha cintura, eu já senti uma conexão de professor e aluno, de professor e beneficiário, né? Eu disse, Lívia, que tal você fazer o karatê com o tio Riva? E ela perguntou para a mãe dela, mamãe, o karatê é parecido com o judô, com o jiu-jitsu? E eu disse, Lívia, é muito parecido. E ela disse, mamãe, o que você acha da ideia, né? Aí a mãe dela olhou para mim e disse assim, eu acho uma ideia sensacional, mas professor, será que dá certo a Lívia praticar o karatê? Eu disse, com toda certeza. Ou você vê algum problema nisso? Ela disse, não, é porque a Lívia não consegue enxergar, né? Eu disse, não, vamos fazer da cegueira da Lívia um obstáculo para que ela seja uma pessoa praticante do karatê, porque a Lívia, ela é deficiente visual total, ela nasceu sem os globos oculares. E aí nós fizemos a aula experimental, ela se apaixonou por essa aula, a Lívia treina terças e quintas, e eu precisava desenvolver algo que transmitisse um som, como ela não consegue ver, então ela ia fazer, eu tenho a expertise de fazer a fala do movimento que ela vai fazer com os braços, e a partir do momento que ela escuta o barulho do cachixi, que sai o instrumento da capoeira, ela ficava alternando os braços para frente, e deu muito certo. Quando eu falei da Lívia para o nosso presidente Robson, que é da federação que eu estou hoje, ele ficou muito encantado porque a nossa federação ainda não tem um praticante deficiente visual, e fez o convite para a Lívia fazer uma apresentação no dia da abertura do estadual, e foi um sucesso. A Lívia ela serviu de inspiração para muita gente, emocionou muita gente, e está aí a Lívia, uma beneficiária do Complexo Social Mais Infância do Curió, deficiente visual total, nasceu sem os globos oculares, praticante de karatê, praticante de balé, e que já fez uma apresentação de karatê para aproximadamente 1.600 pessoas na abertura do estadual, e já ficou o convite, professor Edmundo, para que ela faça uma apresentação na etapa do Brasileiro que nós vamos ter em setembro aqui em Fortaleza. Então, isso para nós é um motivo de muito orgulho. E a gente percebe cada vez mais que estamos na trilha certa por conta desses eventos aí. Porra, que coisa linda, rapaz, que maravilha. O único problema dela não é problema, como você disse, né? O transtorno dela é a visão. De fato, quando a gente fala de cegueira, é uma deficiência visual. Mas a Lívia também ela tem transtorno do espectro autista. Então, ela é TEA e tem deficiência visual. E o que eu acho mais incrível, professor Edmundo, é que a mãe dela, não só a mãe da Lívia, mas a mãe de todos os beneficiários, seja os beneficiários que têm algum tipo de transtorno ou não, o zelo que eles têm pelos filhos deles. Assim, os filhos chegam todos muito bem limpos, roupa limpa, cabelo penteado. Você vê aí como é que está aí o penteado da Lívia de trança e tudo. Então, tem toda uma preparação para que eles vá para o complexo social e cheguem chegando, de fato, né? Isso aí para nós é muito bacana, a gente vê o zelo que a família tem com os filhos, e aí a gente diz os nossos beneficiários, os nossos alunos, para que a gente possa mostrar um vídeo desse aí que vai chegar a muitos telespectadores, o cuidado que a família tem com essas crianças. Então, quer dizer que esse equipamento que ela até está ali pegando, né, mostrando tudinho, é um equipamento que já vem de outro esporte, que é ou arte, né, da capoeira. Perfeitamente. E que você também... Você é praticante de capoeira? Não. Não, mas você conhece, né, e trouxe esse equipamento para te auxiliar na tua aula
e desenvolvimento dela de entendimento dos movimentos. Perfeitamente. Porque quando eu iniciei, professor, eu iniciei da mesma forma, contando. Sim. E geralmente quando a gente tem uma turma de criança, se a gente conta, eles contam junto. E aí não estava sendo importante no desenvolvimento da Lívia. Então eu usei o cachixi, então eu disse, Lívia, não vai ter mais a contagem. Toda vez que você escutar o barulho do cachixi, você vai fazer aquilo que a gente programou antes. Então ela está fazendo aí uma sequência de soco parado, então quando eu balanço o cachixi, ela muda o braço, esquerda, direita, e ela toca ali para ela ter uma noção de distância. Uma noção espacial e temporal também, que é muito importante no desenvolvimento da criança, né? Muito legal, muito interessante isso aí, de uma importância muito grande. Mas nós temos outro vídeo, né, que tem aí uma amostragem, um catar. Explica para mim aí. Esse é o catar Heian Shodan, da faixa branca. Por sinal, está sendo muito bem executado por essa atleta. Mas aí, nesse momento aí, que era para voltar 3 socos, ela fez uma defesa e corrigiu e continuou o catar. Então, assim, pela regra, aí ela não passa para a segunda rodada, no caso, né? Porque o catar ele não ficou correto. Ele teve ali no retorno, que era para ser 3 socos, aí são 3 defesas, está correto. Girou, defendeu, avançou soco, defendeu, avançou soco. A partida era para ser 3 socos, então ela fez uma defesa e depois partiu para os socos. Então, isso aí foi que possivelmente deve ter tirado ela do pódio, né? Ou da rodada seguinte. Eu soube, se eu não me engano, parece que era a final, porque ela ficou medalha de prata e a outra, que tinha menos potencial que ela, ficou com a medalha de ouro. Mas acertou o catar, com certeza, né? Aí acontece. Fez o movimento correto, não teve dúvida, mas essa daí se apresentou, foi dito pelo professor que teve um nível maravilhoso em apresentação muito boa. A desenvoltura dela, de fato, está muito boa, né? Mas a questão do erro, professor, na competição, ela só acontece com o atleta que vai, de fato, enfrentar a competição. Se não for enfrentar, não tem esse erro, não tem esse acerto, né? Sim. Mas isso aí, um erro desse aí não vai definir o quão boa atleta ela é ou pode ser. Sim. Não define, né? Faz parte. Não, mas hoje, se não me engano, ela é faixa verde. Já está na verde, né? Já está na verde. É bem um nível bem... Porque eu acho que essa imagem tem mais ou menos uns 3 anos, né? Que a gente se viu lá na competição. Estava lá, foi naquela mesma competição que a federação lançou, né? E ela disputou a competição estadual, né? Perfeito. Riva, é sempre assim, cara. Os programas, eles são cada um mais atrativos, mais importantes, né? Chama muita atenção, eu mesmo aqui como apresentador, mas também como espectador de todos esses assuntos que vocês convidados trazem para a gente, né? Eu fico muito orgulhoso e muito satisfeito em ter um convidado aí do outro lado e mostrar essas importâncias que o povo precisa saber, precisa conhecer. Muita gente não sabe das importâncias que são esses desenvolvimentos. Então, para mim, isso é de uma importância muito grande, tá certo? Fico muito feliz com isso e queria te ceder o tempo que você aí achar. Lógico que tem que ser breve, né? Porque a gente está se despedindo de um programa maravilhoso ou de uma situação, de um momento maravilhoso, né? E use das suas palavras para o seu instituto, para os seus alunos ou para as pessoas que estão assistindo, tá certo? E logo depois eu faço meus agradecimentos por nós estarmos aqui no Instituto Casa de Vovó. Feliz em estar aqui no Instituto Casa de Vovó, sobretudo no programa CT5 Esportes. Digo para vocês seguramente que eu saio diferente da forma que eu cheguei hoje aqui, para melhor, através desse bate-papo tão ilustre e de uma relevância tão importante para a sociedade cearense e, quiçá, para a sociedade brasileira. Sou muito grato por estar no Karatê da forma que estou hoje e, repito, graças a Deus, ao meu professor Santana, que até hoje é o meu professor, estou faixa preta 6º dan hoje, e fico muito feliz de ter convivido e até hoje convivo perto de professores incríveis, professor Francisco Bezerra, 9º dan, professor Esteval Tavares, 8º dan, professor Carlos Cartacho, 7º dan, professor Lima Brasileiro, 8º dan, professor Cleiton Albuquerque, que é um professor incrível. Quando eu ingressei no Karatê em 1986, o professor Cleiton já era quem ele é hoje. E temos aí o nosso presidente da federação, Robson Regis, que não mede esforço, juntamente com a sua equipe, seus associados, para que essa federação de Karatê Esportivo e Educacional ela possa crescer e proporcionar essa prática desse esporte que a gente tanto ama e tanto gosta, que é o Karatê.
Sou uma pessoa grata por estar vivo, por estar proporcionando bem-estar às pessoas, sobretudo aqueles que nos rodeiam diuturnamente. Sou um profissional realizado e busco cada dia melhorar ainda mais para que eu possa dar esse atendimento de excelência para aqueles que me procuram diuturnamente, seja nos espaços do social, seja nas minhas aulas particulares, seja no meu espaço particular onde eu dou essa aula de karatê. Se eu estou no esporte como eu estou hoje, é graças ao karatê. Muito obrigado, o professor Riva. O karatê, mais uma vez, trazendo para a gente aqui conhecimentos ou situações que é necessário ser feito, tá certo? As pessoas precisam conhecer esse desenvolvimento. E também queremos agradecer ao Instituto Vovó, Casa de Vovó, onde a gente consegue, né, trazer para vocês todas essas informações. Não esqueçam vocês de dar like do programa, não esqueçam vocês de compartilhar, fazer com que outras pessoas tenham esse conhecimento que não é simples, não está exposto em todos os lugares, né? E a Casa de Vovó, através aqui desse programa CT5 Esportes, está passando para você grande conhecimento sobre essa inclusão social do nosso jovem, nossa criança. Não foi falado aqui muito sobre os adultos, mas a importância era que essa inclusão das crianças no Instituto Complexo Social Mais Infância. Complexo Social Mais Infância, que fica localizado no bairro do Curió, né? Então, a vocês um grande abraço e obrigado a todos por nos prestigiar com seu like, com seu compartilhamento. Obrigado.